Olá, sou Luciana Tudeia e essa é uma aula do Instituto de Gege que compõe a trilha Conhecimento é Tudo. O tema de hoje é Neuza Santos Souza, Intelectualidade Negra e a Desconstrução das Narrativas Dominantes. Neuza Santos Souza foi uma psiquiatra, psicanalista e escritora brasileira. Sua obra é referência sobre os aspectos sociológicos e psicanalíticos da negritude, inaugurando o debate contemporâneo e analítico sobre o racismo no Brasil. Formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia e tornou-se psiquiatra e psicanalista, de orientação lacaniana. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde adquiriu o título de mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conviveu com intelectuais e deu importante contribuição na luta contra a discriminação racial. Sua dissertação de mestrado deu origem à obra Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social, considerado ali um marco da psicologia preta no Brasil. Mais um livro do qual eu recomendo a leitura. É importantíssimo para os estudos, enfim, sobre racialidade. A produção acadêmica de Neuza Santos é referência para o pensamento da psicanálise brasileira, sobre relações étnico-raciais, sobre o processo de branqueamento e o sofrimento psíquico dos negros na sociedade brasileira. Na conclusão do seu livro, do Tornar-se Negro, Neuza coloca a questão da dificuldade no Brasil da população negra em criar uma identidade positiva. Ela diz: o negro brasileiro que ascende socialmente não nega uma presumível identidade negra. Enquanto negro, ele não possui uma identidade positiva, a qual nosso afirmar ou negar. É que no Brasil, nascer com uma pele preta e outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial não organizam por si só uma identidade negra. Ser negro é além disso, é tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico, acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. Tornar-se negro, portanto, ou consumir-se em esforços por cumprir o veredito impossível do desejo do outro, de vir a ser branco. São as alternativas genéricas que se colocam ao negro brasileiro, que responde positivamente ao apelo da ascensão social. A possibilidade de construir uma identidade negra, tarefa eminentemente política, exige como condição imprescindível a contestação do modelo advindo das figuras primeiras, pais ou tutores, que lhe ensinam a ser uma caricatura do branco. Rompendo com esse modelo, o negro organiza as condições de possibilidades que lhe permitirão ter um rosto próprio. A outra alternativa, possibilidade impossível em uma instância frágil, utopia que reduz o negro a se modelar segundo o figurino branco, é aquela que, ao lhe acenar com um ideal inalcançável, engendra no negro uma ferida narcísica por não cumprir esse ideal. Essa ferida narcísica e os modos de lidar com ela constituem a psicopatologia do negro brasileiro em ascensão social e tem como dado nuclear uma relação de tensão contínua entre superego, ego atual e ideal do ego. Em nível clínico, essa relação de tensão toma o feitio de sentimento de culpa, de inferioridade, defesa fóbica e depressão. Afetos e atitudes que definem a identidade do negro brasileiro em ascensão social, como uma estrutura de desconhecimento, reconhecimento. Essa identidade, que em tudo contraria os interesses históricos e psicológicos do negro, tem sido uma tradição na história do negro brasileiro em ascensão social.
Entretanto, a construção de uma identidade é uma possibilidade que nos aponta a dissertação de Neusa, gerada a partir da voz de negros que, mais ou menos contraditória ou fragilmente, batem-se por construir uma identidade que lhes dê feições próprias, fundada, portanto, em seus interesses, transformadora da história, individual e coletiva, social e psicológica. No texto, aí falado agora, né, a Neusa nos mostra que nascer com a pele preta não implica na construção de uma identidade positiva, na construção de si em torno da potência, porque o ambiente onde vivemos não é propício para isso. Nascer e viver em um ambiente antinegro é um empecilho à constituição de uma identidade negra positiva. Quando ela fala sobre o sucumbir ao desejo do outro, é o mesmo sentido do outro lacaniano, psicanalítico, onde o conjunto de símbolos, pensando na nossa sociedade, onde há um culto à brancura, os símbolos majoritariamente relacionados à brancura são símbolos de autoridade, de prestígio, de beleza. Já os símbolos relacionados à negritude são símbolos pejorativos, de treva, de violência, de morte. Pensando nesse sentido, o que Lacan diz é que o sujeito deseja é o desejo do outro, é o que está estabelecido simbolicamente como desejável. Em uma sociedade racista, o que está estabelecido como desejável é a brancura. Aí que entra Frantz Fanon, quando diz, né, sobre o desejo de ser branco. E, né, tem um curso aqui também falando de Frantz Fanon. Então, o que causa impacto a gerações na subjetividade dos sujeitos é, portanto, essas vinculações sociais. São os fatores identificatórios construídos historicamente entre pessoas, pois se não tem reconhecimento dessa herança, não há mudança. Agora, se o reconhecimento desse impacto é possível, tratá-lo adequadamente. Portanto, falar sobre relações sociais é uma maneira de começar a tornar consciente aquilo que está implícito, além de promover uma ressignificação do que é ser negro. Essa foi mais uma aula do Instituto de Gege. Não esqueça de ler o material indicado, pois ele complementa aqui o aprendizado sobre o tema. Obrigada e até a próxima aula.